Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu primogênito, Reino de Scarbu, e eu vim contar um pouco da história para vocês, do livro em si e um pouco da história do livro, como ele surgiu, a ideia, algumas curiosidades ali do meio do caminho e também os próximos passos que eu quero tomar com esse livro. Antes de tudo, eu vou contar um pouco para vocês sobre Reino de Scarbu. Reino de Scarbu é uma romantasia medieval que vai acompanhar a Cecília, que é uma plebeia que vive no Reino de Scarbu. Ela não mora exatamente na cidade, ela mora na floresta, e morar na floresta não é muito comum, mas ela vive ali na floresta com a mãe dela, e só com a mãe dela, o que também não é muito comum, porque é uma sociedade, né, medieval, ou seja, machista. Então, sempre que tem, normalmente, sempre vai ter um homem ali, né, um pai ou um irmão mais velho que vai prover para a família. Então, ela não tem um estilo de vida muito tradicional, mas ela gosta muito do jeito que a vida dela é, ela não mudaria nada, e ela é muito próxima da mãe dela. Só que já faz uns anos que a mãe da Cecília não vai mais para a cidade, então faz alguns anos já que a Cecília, vai até a cidade todos os dias, que fica uma caminhadinha, assim, de mais ou menos 1 hora da floresta, de onde elas moram, no ponto da floresta. Só que faz algum tempo que ela tá desempregada e ela é responsável por manter ali a casa, manter a família, né, ela é a mãe dela, o casebre delas. E ela tá ali um pouco desesperada, porque faz um tempo que ela perdeu o emprego e as moedas, os descartes estão acabando, e ela acaba conseguindo um emprego por uma noite só, por causa que vai ter o baile de aniversário do príncipe herdeiro de 21 anos. É um evento muito especial e vão ter muitos convidados ali da nobreza e homens do conselho ali do rei e tudo mais. Então, eles estão contratando outras pessoas para ajudarem ali no castelo. E ela acaba conseguindo um emprego. E o sonho da Cecília sempre foi conseguir entrar ali, não exatamente no castelo, mas em algum baile, alguma casa assim que tivesse um baile, porque ela sempre gostou muito de música e de ouvir os instrumentos. E ela tá ali servindo, né, no meio do baile, e ela tá ali envolvida pela música, e quando ela percebe, tem uma pessoa encarando ela assim fixamente, tipo, vidrada nela, e ela fala: "Meu Deus, quem é essa pessoa?" E aí, quando ela para realmente pra reparar na pessoa, ela percebe que é o príncipe herdeiro. E depois a gente tem o ponto de vista de vários personagens, de 6 personagens, né, 5 personagens mais a Cecília. Então, a gente vai ver que o príncipe herdeiro acabou se apaixonando à primeira vista pela Cecília. Só que a Cecília tá mais interessada ali em ter uma amizade, de ter alguém que ela conheça, da idade dela, porque a única pessoa, basicamente, que ela convive é a mãe dela, ela não tem outros amigos. Então ela tá feliz de ter conseguido ali conhecer alguém da idade dela, e ela gosta dele assim como: "Ah, você é legal". Só que, além disso, a Cecília também vai descobrir os mitos, as lendas e histórias sobre seres místicos como as bruxas não é mentira. Ela acredita porque as pessoas falam, mas até aí ela sempre achou que foram rumores, mas ela vai descobrir que é verdade. E um pouco antes dos caça às bruxas, que vai voltar a ter no reino, que faz muitos anos que não tem um caça às bruxas, a Cecília descobre que ela é uma bruxa, então ela tem que fingir durante o trabalho dela no castelo, porque é o rei que caça as bruxas. Então ela tem que fingir que ela não é uma e fingir que nada não mudou, mas ela e a mãe dela são, e elas têm que manter, continuar mandando esse disfarce delas, pra elas não serem descobertas, porque senão elas podem ser mortas. Mas se já não fosse problema o suficiente, vão aparecer outros seres místicos ali na história que também têm o próprio ponto de vista, que vão estar todos interligados ali na história, né? E a Cecília vai acabar se apaixonando ali enquanto ela tenta ajudar um soldado da Guarda Real, que é o melhor amigo do príncipe herdeiro do Ryder, e ela vai acabar se apaixonando por ele quando eles fogem para se proteger, para fugir ali do castelo, para se proteger do rei e dos soldados da Guarda Real. Tudo começou em 2019, bem no final do ano, exatamente em novembro, que eu comecei a ler Trono de Vidro. E ler Trono de Vidro mudou tudo, porque foi Trono de Vidro que me inspirou a escrever Reino de Escarbu. Eu
não vou dizer que é uma fanfic, porque é verdade que eu me inspirei em 2 personagens do livro pra de Joana de Vidro pra escrever Reino de Escarbu, mas eu tirando, assim, o que eles são, por exemplo, quando digo que eles são, assim, vamos dizer, entre aspas, a profissão deles, eu não roubei mais nada, assim, não que roubei, mas eu não peguei nada, assim, talvez um pouquinho da personalidade, mas, enfim, eu não acho que no final não ficou muito parecido. Mas, enfim, eu digo que é uma inspiração, porque depois que eu terminei de ler Trono de Vidro no final de 2019, eu tive essa ideia para escrever esse livro. Eu lembro que durante a hora do banho eu ficava pensando e tinha e ideias de cena, e vinha cenas e acontecimentos na minha cabeça. E mesmo quando eu não tinha nem escrito o primeiro livro, eu já tinha algumas ideias para o segundo livro. Sabia que Reino de Escarbu seria uma trilogia desde o começo, mas eu não tinha nenhuma ideia ainda pro terceiro livro, eu não sabia muito bem o que queria que acontecesse. Nessa época, em 2000, no final de 2019, eu estava escrevendo um livro na época que também seria uma fantasia, só que eu não sei realmente o que eu queria com aquela história, qual era o meu objetivo. Era uma coisa um pouco, uma mistura um pouco de Outlander com Alice no País das Maravilhas, tinha um pouco disso de viagem no tempo, não exatamente viagem no tempo, mas assim, você, tipo, vai parar num lugar completamente diferente. Então era mais ou menos isso que eu tinha imaginado. E tinha fantasia, porque eu lembro que tinha um personagem que tinha, tipo, um olho vermelho, e eu acho que tinha algumas características, assim, diferentes, tinha magia envolvida, mas eu não cheguei até lá. Então eu realmente não lembro o que eu queria e qual era o meu objetivo. Eu acho que eu não lembro porque meio que não tinha, mas enfim, eu não sei em que momento da história que eu decidi que o nome do reino seria Starbu, mas quando eu dei esse nome pra história, porque na época que eu dei o nome pra história, eu não imaginava, assim, publicado em nada, eu só queria escrever. E eu me inspirei na música que a Aurora fez, né, uma outra versão, que é Scarborough Fair. Só que quando eu fui escrever, né, que eu estava toda lindinha lá escrevendo, eu não fazia muito tempo que eu não ouvia música, eu não cheguei a pesquisar o nome correto, e eu escrevi, eu achei que eu tinha escrito do jeito certo, só que eu não escrevi. E o nome ficou, e eu deixei. E isso, é, fazer o quê? Enfim, eu comecei a escrever no começo de 2020, já contei isso pra vocês, né, sobre a minha história com a escrita, só que eu só fui terminar ele no final de 2020, lá para outubro. Só que a primeira versão desse livro é em Word, assim, A4, ele tinha 90 páginas. Os pedacinhos, assim, porque eu digo assim, o Reino de Scarbu tem, por exemplo, um capítulo, tem vários tem várias partes, assim, em cada parte tem um ponto de vista de um personagem, né? Geralmente tem umas 4, 5 partes em cada capítulo. E essas partes no começo do livro, gente, juro, elas tinham, tipo, 60 palavras. Eu não sabia desenvolver, eu não sabia fazer nada. Mas eu gostava e eu falava, nossa, é incrível. Eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu ficava muito orgulhosa e me divertia e conhecer os personagens, isso foi interessante, porque eu fiquei bastante tempo assim, escrevendo e voltando na história, então eu tinha uma ideia muito clara de como eles eram na minha cabeça, os personagens, então isso ajudou, assim, na escrita, nas escritas, enfim. Em 2020 eu terminei de escrever, acho que foi em 2022. Eu voltei pro livro, porque em 2021 eu fiquei escrevendo as outras. Fiquei reescrevendo na sequência, né? O segundo, o terceiro, e eu escrevi um livro de contos, porque eu tava muito envolvida no universo. Então eu decidi que eu queria escrever momentos ali, cenas de coisas que tinham acontecido durante o primeiro livro. é, Acho que um pouco durante o terceiro livro, e alguns anos depois do final do terceiro livro também. Então, eu fiz aí, criei várias coisas. Enfim, em 2022 eu comecei a reescrever, e aí eu já tinha é, eu começando a aprender mais sobre escrita criativa e tudo mais, e voltei a reescrever. Em 2023, fui lá eu continuar reescrevendo, passei 2023 reescrevendo, porque eu tinha tomado a decisão de publicar. Então, Reino de Servo já passou por várias edições antes de chegar ao que ele é. Tenho planos para essa história de trazer ela
para o físico. Então, esse é um plano que eu queria para o ano que vem, porque em fevereiro de 2026, Reino de Scarborough faz 2 anos, dia 18, e eu queria faz um tempo já que eu tô com essa ideia, mas eu às vezes fico pensando em desistir, mas eu queria saber o que vocês acham de livro físico, se vocês gostam. Eu tô pensando em fazer uma tiragem pequena, assim, pelo menos, de Reino de Scarborough pra ver aí como vai ser a recepção. E nessa versão física, eu queria colocar uns umas ceninhas a mais, tem algumas partes que eu senti que poderiam encaixar algumas ceninhas ali durante a história, então tem algumas cenas extras, não só do casal, mas também tem bastante cena extra do casal. Então, eu fiquei empolgada e também para quem não puder ou não quiser comprar a edição física, eu quero atualizar a versão do e-book também, que tá já disponível na Amazon. Então, esse é o futuro, os planos que eu tô fazendo para Reino de Scarborough ano que vem. E eu quero abrir uma pré-venda especial com preço mais baixo e com brindes, e tô bem animada com os brindes, tenho várias ideias. Tô pensando que cada dia eu tenho uma ideia, novas ideias, então eu tenho que ver direitinho o que eu vou fazer, mas eu tô bem empolgada. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e me diga nos comentários se vocês já leram Reino Scarpou, se vocês gostam desse tipo de livro, se vocês têm vontade de ler, se vocês gostam mais de livros físicos ou de e-books. E é isso. Beijinhos, até a próxima.